subito? No, vabbè, me lo dice lui. Ok. Tra qualche istante avrà inizio la celebrazione della veglia pasquale. Accogliamo l'ingresso della processione in assoluto silenzio. Evitiamo per favore di usare il flash per fare le fotografie, poiché viene disturbata l'azione liturgica. The celebration of the Easter Vigil will begin in a few moments. Let us accompany the procession in complete silence. Please do not use cameras with flash. Está por comenzar la celebración de la Vigilia Pascual. Preparémonos y permanezcamos durante la procesión de entrada en absoluto silencio. Evitemos, por favor, hacer fotografías con flash para no disturbar la acción litúrgica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Vigília Pascal na Noite Santa. Nos estúdios, Silvana e José. Uma boa noite a você. A celebração da Vigília Pascal, o centro da Semana Santa. Todo o período pascal, todo o período quaresmal é uma preparação para esta liturgia que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. E durante o Sábado Santo, os cristãos são convidados então a realizar uma oração silenciosa, contemplando a descida de Jesus à mansão dos mortos. E à noite a igreja se mantém em vigília, à espera da ressurreição do Senhor, e todos são convidados a renovar a fé e a esperança em Cristo, luz do mundo que vence as trevas. A Igreja Católica celebra nas últimas horas do Sábado Santo, nas primeiras do domingo de Páscoa, o principal e o mais antigo momento do ano litúrgico, a Vigília Pascal, assinalando a ressurreição de Jesus. Essa é uma celebração mais longa do que habitual, em que são proclamadas mais passagens da Bíblia do que as 3 habitualmente lidas aos domingos, continuando com uma celebração batismal e a comunhão. Nos primeiros séculos, as igrejas do Oriente celebravam a Páscoa, como os judeus, no dia 14 do mês de Nissan, ao passo que as do Ocidente a celebravam sempre ao domingo. O Concílio de Nicéia, no ano 325, apresentou prescrições sobre o prazo dentro do qual se pode celebrar a Páscoa, conforme os cálculos astronômicos, ou seja, primeiro domingo depois da lua cheia, que se segue do equinócio da primavera, de 22 de março a 22 de abril. Até o século V, a vigília era noturna, depois começou progressivamente a antecipar-se para as primeiras horas do sábado. Estranho falarmos da noite e fazer um lucernário de manhã, para ajudar a essa teatralização, de certo modo, até que tapavam as janelas das igrejas para ver a noite. A manhã de sábado era preenchida então pelo Aleluia Pascal, ficando conhecida popularmente como Sábado de Aleluia. E a partir de um maior conhecimento histórico e do desejo de autenticidade dos ritos que celebra,
Restaurou-se então o que é próprio de uma vigília, repondo-a na noite, inaugurando assim o dia de Páscoa, o terceiro dia do tríduo pascal. Em 1951, o Papa Pio XII mandou celebrar a vigília pascal de novo, como nas origens, isto é, na noite do Sábado Santo para domingo de Páscoa. A reforma do Concílio Vaticano II confirmou esta disposição. A vigília pascal faz parte do tríduo pascal. Esta é a celebração mais importante de todas as celebrações cristãs, pois nela nós comemoramos a ressurreição de Cristo. O Sábado Santo é celebrado sempre no escurecer, então, com as luzes das igrejas apagadas. Todo o povo se reúne na escuridão e na penumbra, até que a liturgia da luz, com a bênção do fogo que nós vamos ter, acende a chama do círio pascal, que vai, então, alimentando as velas de todos os fiéis. E aquilo que antes era treva converte-se em luz. E dessa forma a Igreja recorda que Cristo ressuscitado é a luz do mundo, aquele que quebra a escuridão da morte e do pecado. Dividida em 4 partes, depois da liturgia da luz, damos sequência à celebração com a liturgia da palavra, liturgia batismal e a liturgia eucarística. Na liturgia da palavra, entramos em contato com as leituras do Antigo e Novo Testamento, onde somos capazes de contemplar o amor de Deus que se manifesta desde a criação. Com a liturgia batismal, tudo o que é anunciado se faz realidade através dos sacramentos dos quais o batismo é o primeiro. Por fim, a liturgia eucarística que nos convida a viver a nova vida de ressuscitados junto com Jesus. E aqui está então o centro de toda a alegria do cristão. Muitas coisas podem nos alegrar durante essa vida passageira, mas nada se compara com a alegria que Cristo conquistou para seus filhos, com sua morte e ressurreição. A alegria da vida eterna com Deus. Teremos o início da celebração que será presidida pelo Cardeal Rei. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratelli e sorelle carissimi. Meus irmãos e irmãs, nessa noite santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos dispersos por toda a terra a se reunir em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor ouvindo sua palavra e celebrando os seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Teremos agora a bênção do fogo, um fogo novo. Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes aqueles que creem o clarão da vossa luz, santificai este novo fogo. Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Por Cristo nosso Senhor. Teremos agora a preparação do círio pascal. Cardeal Rei irá fazer uma cruz na cera para configurar o círio pascal a Jesus Cristo. Depois grava o A e o Z, primeira e última letra do alfabeto. Cristo ontem e hoje, princípio e fim, Alfa e Ômega,
A Ele o tempo et tempora, ipsis gloria et imperium, e a eternidade, a glória e o poder, pelos séculos sem fim. Amém. per sua santa vulnera, Por suas santas chagas, gloriosa, suas chagas gloriosas, custodiat o Cristo Senhor et conservet nos nos proteja Christus Dominus noster. Amen. e nos guarde. Amém. Será aceso agora o círio pascal, um fogo novo. Cadê o rei? Aplicou no círio 5 grãos de incenso. A luz do Cristo que ressuscita resplandecente dissipe as trevas de nosso coração e nossa mente. Acende então o círio pascal com o fogo novo. Cadê o rei? Fez a incisão da cruz dos outros sinais, e daí aplicou então no círio 5 grãos de incenso, formando uma cruz. E tem início agora então a procissão de Jesus Cristo, enquanto se canta 3 vezes no início, no meio e depois diante do altar. Eis a luz de Cristo. A bênção no fogo, a preparação do círio pascal e agora a procissão. A Basílica Vaticana está às escuras e nesse momento então o diácono entra na igreja com o círio aceso, símbolo de Jesus Cristo, enquanto se canta 3 vezes eis a luz de Cristo. Lumen Christi. Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Em cada parada acendem-se no círio sucessivamente, vimos a vela do cardeal Ré, depois dos ministros e depois as dos fiéis. De tal modo a igreja, nesse caso a basílica, progressivamente fica iluminada. As trevas são vencidas pela luz. E depois serão acesas todas as luzes da basílica. E teremos então a proclamação da Páscoa. O canto que lembra a maravilhosa história da nossa salvação. Agradecemos a Jesus Cristo ressuscitado pela luz que deu à nossa vida. Em silêncio, o diácono entra na igreja, na grande Basílica Vaticana, com o círio aceso. Recordamos, símbolo de Jesus Cristo.
Lumen Christi. Eis a luz de Cristo. Lentamente, pelo corredor central da Grande Basílica Vaticana, a procissão com o Círio Pascal. Os fiéis reunidos na escuridão da Basílica, na penumbra. Lentamente, são acesos também as velas de todos os fiéis. E aquilo que antes era treva, converte-se em luz. E dessa forma a Igreja recorda que Cristo ressuscitado é a luz do mundo. Aquele que rompe a escuridão da morte e do pecado. Nessa noite santa, a Igreja que vigia debruça-se sobre os textos da Sagrada Escritura que descrevem o desígnio divino do Gênesis ao Evangelho e que, graças aos ritos litúrgicos, do fogo e da água, conferem a esta celebração singular uma dimensão cósmica. Nesta noite, todo o universo criado está chamado a vigiar, junto ao túmulo de Cristo. Diante dos nossos olhos descortina-se a história da salvação, da criação à redenção, do êxodo à aliança no Sinai, da antiga à nova e eterna aliança. Papa Francisco se encontra no interior da Grande Basílica, devido sempre aos seus problemas com o joelho, como recordava na sua viagem de retorno de Malta a Roma, essa dor, né? Então, o Santo Padre hoje não está presidindo a celebração, mas fará a homilia e também os batizados dos catecúmenos. São 7 catecúmenos. Lentamente se chega até onde está o altar. Eis a luz de Cristo pela última vez e agora acendem-se as luzes da Basílica Vaticana. Vemos Papa Francisco sentado à direita, olhando para o altar central. Teremos em seguida a proclamação da Páscoa, esse canto, como dissemos antes, que lembra a maravilhosa história da nossa salvação. O diácono coloca agora o Círio Pascal no seu lugar e teremos então a proclamação da Páscoa. Lentamente a procissão de entrada. Como dissemos, nós teremos o batismo de 7 catecúmenos durante a vigília pascal dessa noite. Como a semente confiada à terra, Cristo repousa no sepulcro, à espera da ressurreição
ressurreição. Por antiguíssima tradição, essa é a noite da vigília em honra do Senhor. Os fiéis, trazendo na mão, segundo a exortação do Evangelho, a vela acesa, assemelham-se aos que esperam o Senhor ao voltar, para que, quando ele chegar, os encontre ainda vigilantes e os faça sentar-se à sua mesa. A noite pascal é o grande sacramento da vida do cristão. Batismo e Eucaristia, que são o centro da liturgia de hoje. Tornamo-nos presentes e contemporâneos aos acontecimentos que celebramos e nos comunicam seu valor salvífico. A vigília pascal, que não é vigília, mas já é festa, termina com a celebração eucarística, que é a raiz de todas as outras. A partir dessa noite da ressurreição, Cristo está presente entre os seus, por meio dos sacramentos e principalmente da Eucaristia, que os contém todos. A vigília, como dissemos, se desenrola com a liturgia da luz, que já nós tivemos, a primeira parte. Santa Igreja medita as maravilhas que o Senhor fez por seu povo desde o princípio e confia na sua palavra e na sua promessa, que é a segunda parte, a liturgia da palavra, até o momento em que, aproximando-se o dia da ressurreição, com seus membros regenerados no batismo, que é a terceira parte, é convidada à mesa que o Senhor preparou para seu povo por meio da sua morte e ressurreição. Quarta parte, liturgia eucarística. A celebração da vigília pascal se desenrola durante a noite, né? Como recordamos antes. A missa da noite, mesmo que celebrada antes da meia-noite, é a missa pascal do domingo da ressurreição. Teremos agora, então, a proclamação da Páscoa. Agradecemos a Jesus Cristo ressuscitado pela luz que deu à nossa vida. Diácono incensa nesse momento Círio Pascal. Incensou o livro sagrado, o círio, e agora vai cantar então a proclamação da Páscoa. Os fiéis ouvem com a vela acesa nas mãos. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus, desçam cantando. Façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Alegre-se também a terra amiga, que em meio a tantas luzes resplandece, e vendo dissipar-se a treva antiga, o sol do eterno Rei brilha e se aquece. Que a Mãe Igreja alegre-se igualmente, erguendo as velas deste fogo novo, e escute, reboando de repente, o aleluia cantado pelo povo. E vós que estáis aqui, irmãos queridos, em torno dessa chama reluzente, erguei os corações e assim unidos, invoquemos a Deus Onipotente. Ele
que por seus dons nada reclama, quis que entre os seus levitas me encontrasse, para cantar a glória desta chama, de sua luz, um raio me traspasse. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Sim, verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós um novo Adão. Foi Ele quem pagou do outro a culpa, quando por nós à morte se entregou, para apagar o antigo documento. Na cruz, todo o seu sangue derramou. Pois eis agora a Páscoa, nossa festa, em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou. Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retirastes os filhos de Israel, transpondo o mar vermelho a pé enxuto, rumo à terra, onde correm leite e mel. Ó noite, em que a coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, e aos que creem no Cristo em toda a terra, em novo povo eleito congregou. Avicis seculi et caligine peccatorum segregatus redit Ó Rei, ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor, de que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse em seu amor? Nihil enim nobis nasci profuit, nisi redimi profuisset. O mira circa nos. Ó Deus, quão estupenda caridade vemos no vosso gesto fulgurar. Não hesitais em dar o próprio Filho, para a culpa dos servos resgatar. O certe necessarium ad peccatum, quod Christi morte deletum est. O felix culpa, Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Só tu, noite feliz, soubeste a hora em que o Cristo da morte ressurgia. E é por isso que de ti foi escrito:
A noite será a luz para o meu dia. Nox sicut dies illuminabitur, et nox illuminatio mea in delicis meis. Huius igitur sanctificatio noctis, Pois essa noite lava todo o crime, liberta o pecador dos seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. fugat odiam, concordiam parat, et curvat imperiam. In huius igitur noctis gratiam, Ó noite de alegria verdadeira, que prostra o faraó e ergue os hebreus, que une de novo ao céu a terra inteira, pondo na terra humana a luz de Deus. ministrorum manus Deo peribus apum, sacro sancta redit ecclesia. Na graça dessa noite, o vosso povo acende um sacrifício de louvor. Acolhei, ó Pai Santo, o fogo novo, não perde ao dividir-se o seu fulgor. Cera virgem de abelha generosa, ao Cristo ressurgido trouxe a luz. Ei de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz. Aliturenim liquantibus O círio que acendeu as nossas velas, possa essa noite toda fulgurar. Misture sua luz à das estrelas, cintile quando o dia despontar. overe beata nox, in quaterenis celestia, humanis divina iunguntur. Oramus ergo te Que ele possa agradar-vos como o Filho, que triunfou da morte e vence o mal. Deus, que a todos acende no seu brilho, e um dia voltará, sol triunfal. et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus misceatur. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer qui nescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Conclui-se assim a proclamação da Páscoa. E passamos agora para a liturgia da palavra. Essas leituras constituíam o último ensinamento aos catecúmenos antes do batismo. Recordam a toda a comunidade cristã que se prepara para renovar as promessas do batismo, os fatos importantes da salvação e os valores essenciais da nova vida de filhos de Deus que trazemos em nós. Apagam-se as velas. Todos sentam-se. Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente essa vigília, ouçamos no recolhimento dessa noite a palavra de Deus.
Vejamos como ele salvou outrora o seu povo. E nesses últimos tempos, enviou o seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. Teremos então a primeira leitura. Lecture du livre de la Genèse. Leitura do livro do Gênesis. Dieu créa le ciel Deus et la disse: terre. Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, de toutes les para que bêtes domine sauvages sobre os et de peixes toutes do les mar, bestioles, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os Dieu répteis créa l'homme que à son rastejam sobre a image. À terra. l'image de Dieu, il le E Deus criou o homem à sua créa. Il le imagem. créa, A imagem de Deus, femme. ele o criou. Dieu les Homem bénit e de mulher leur os vie. criou. Soyez E féconds, Deus os abençoou e lhes disse: remplissez la Sede terre, fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra soyez les e maîtres des submetei-a. poissons de la mer, des oiseaux Dominai du sobre ciel, os peixes do et mar, de tous les sobre animaux os pássaros do qui céu e volent sobre sur la todos terre. os animais que se movem Dieu sobre a dit terra. encore: E Deus Je vous disse: donne toute plante Eis que porte vos sa entrego semence todas as sur plantas toute la surface que dão de la terre, semente sobre a terra, et tout e arbre todas as dont le árvores que fruit produzem porte sa fruto semence. com sua semente, Telle sera votre para vos nourriture. servirem de alimento. À tous les animaux de la terre, E a todos os animais da à tous terra, les oiseaux du ciel, e a todas as à aves do tout ce céu, qui va e a vient sur tudo la o que terre, rasteja et qui a sobre a souffle terra de vie, e que é animado je de donne vida, comme nourriture eu dou toute todos herbe os verte. vegetais para alimento. Et ce fut E ainsi. assim se fez. Et Dieu vit E tout Deus ce qu'il viu avait fait. tudo quanto havia feito, e Cela eis que était très tudo bon. era muito bom. Temos agora o Salmo responsorial, o Salmo 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Spiritum tuum, Domine, et renova faciem terrae. Benedic anima mea Domino, Domine Deus meus, magnificatus es vehementer. Bendizei a minha alma, o Senhor. O meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Qui fundasti terram super stabilitatem A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. super montes abataque. Qui emittis fontes in torrentes, intermedium montes Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes,
que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos. Entre os ramos, eles erguem o seu canto. Depois do salmo responsorial, a oração. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispondes de modo admirável todas as vossas obras, dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho a graça de compreender que o sacrifício do Cristo, nossa Páscoa na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo realizada no princípio. Por Cristo, nosso Senhor. Teremos agora a segunda leitura. Leitura do livro do Êxodo. Lectura del libro del Éxodo. Em espanhol. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: Naqueles dias o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles, e com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, durante toda a noite, o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste, muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, o seguiram mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar, desde a coluna de fogo e da nuvem, sobre as tropas egípcias, e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal,
enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas. E o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Salmo responsorial, que é esse canto dos filhos de Israel. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus est, ecum et ascensorem deiecit in mare, fortitudo mea et Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele nesse dia, para mim, libertação. et exaltabo eum. Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus est. Dominus quasi vir pugnatus. O Senhor é um Deus guerreiro. O seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Electi bellatores eius submersi sunt in mari rubro. Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus est. Abissi operuerunt eos, descendent Afundaram como pedras, e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. percussit inimicum. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Temos agora a oração. Oremus. Deus qui primi temporibus. Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas maravilhas. Como manifestastes outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó, realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito, por Cristo, nosso Senhor.
Teremos agora a terceira leitura. Leitura do livro do profeta Baruch, já feito em inglês. Ouve, Israel, os preceitos da vida. Presta atenção para aprenderes a sabedoria. Que se passa, Israel? Como é que te encontras em terra inimiga? Envelheceste num país estrangeiro e te contaminaste com os mortos. Foste contado entre os que descem à mansão dos mortos. Abandonaste a fonte da sabedoria. Se tivesses continuado no caminho de Deus, viverias em paz para sempre. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza e onde está a inteligência. E aprenderás também onde está a longevidade e a vida, onde está o brilho dos olhos e a paz. Quem descobriu onde está a sabedoria? Quem penetrou em seus tesouros? Aquele que tudo sabe, conhece-a, descobriu-a com sua inteligência. Aquele que criou a terra para sempre e a encheu de animais e quadrúpedes. Aquele que manda a luz e ela vai, chama-a de volta e ela obedece tremendo. As estrelas cintilam em seus postos de guarda e alegram-se. Ele chamou-as e elas respondem. Aqui estamos. E alumiam com alegria o que as fez. Esse é nosso Deus e nenhum outro pode comparar-se com ele. Ele revelou todo o caminho da sabedoria a Jacó, seu servo, e a Israel, seu bem-amado. Depois ela foi vista sobre a terra e habitou entre os homens. A sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus. É a lei que permanece para sempre. Todos os que a seguem têm a vida, e os que a abandonam têm a morte. Volta-te, Jacó, e abraça-a. Marcha para o esplendor à sua luz. Não des a outro a tua glória, nem cedas a uma nação estranha teus privilégios. Ó Israel, felizes somos nós, porque nos é dado conhecer o que agrada a Deus. Salmo responsorial 18. Senhor, tens palavras de vida eterna. Lex Domini immaculata, reficiens animam, testimonium Domini fidele, sapientiam. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Justitiae Domini recte, letifica. Os preceitos do Senhor são preciosos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Omnia simul.
Oremus. Deus, que ecclesiam tuam, Ó Deus, que fazeis vossa igreja crescer sempre mais, o canto do glória. Acendem-se agora todas as luzes, tocam os sinos da Basílica de São Pedro. Oremus. Deus, quiam sacratissimam notem, Ó Deus, que iluminais essa noite santa com a glória da ressurreição do Senhor. Despertai na vossa igreja o espírito filial para que, inteiramente renovados, vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Passamos agora para as leituras do Novo Testamento.
São 5.500 as pessoas presentes dentro da grande Basílica Vaticana. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Non sapete che quanti siamo stati Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo, na sua morte, fomos sepultados com Ele. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti, Pois se fomos, de certo modo, identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. lo sappiamo. L'uomo vecchio Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Jesus Cristo. Salmo responsorial 117. O coral entoa o aleluia 3 vezes agora, sempre levando o tom da voz. Annuncio vobis gaudium magnum. Anuncio Alleluia. Beatíssimo Pai, vos anuncio uma grande alegria. Aleluia.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. O diácono agora leva o livro sagrado em procissão para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: Por que estáis procurando entre os mortos
aquele que está vivo, ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galiléia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Verbum Domini. O diácono leva agora o livro dos Evangelhos até o cardeal Ré, que irá beijá-lo e abençoar a Assembleia com ele. Prevista agora a homilia do Papa Francisco, que não preside a celebração eucarística, mas irá fazer a sua homilia nessa missa da Vigília Pascal. Estamos transmitindo ao vivo da Basílica Vaticana a Vigília Pascal na Noite Santa, com a participação do Papa Francisco. Vigília presidida pelo cardeal Ré. Como dissemos antes, o Papa impossibilitado de mover-se tanto devido às dores nos joelhos, ou num dos joelhos. Mas o Papa quis dirigir a sua palavra na sua homilia para essa noite. Molti scrittori, molti poeti. Muitos escritores, poetas, evocaram a beleza das noites iluminadas pelas estrelas. Ao contrário, as noites de guerra são atravessadas por rastros luminosos de morte.
Nessa noite, irmãos e irmãs, deixemos-nos guiar pelas mulheres do Evangelho para descobrir com elas a aurora da luz de Deus que brilha nas trevas do mundo. Quando já a noite ia clareando e rompiam silenciosas as primeiras luzes da aurora, aquelas mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. E lá vivem uma experiência que as turvou. Primeiro, descobrem que o sepulcro está vazio. Depois vêm duas figuras em trajes resplandecentes que lhes dizem que Jesus ressuscitou. E imediatamente correm a anunciá-lo aos outros discípulos. Vêm, escutam, anunciam. Com essas três ações entremos também nós na Páscoa do Senhor. As mulheres vêm. O primeiro anúncio da ressurreição é feito não sob uma fórmula a decifrar, mas sob um sinal que se deve contemplar. Num cemitério, junto de um túmulo onde tudo deveria estar em ordem e sossego, as mulheres encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Por outras palavras, a Páscoa começa invertendo os nossos esquemas. Chega com o dom de uma esperança surpreendente. Mas não é fácil acolhê-la. Às vezes, temos de admitir, essa esperança não encontra espaço no nosso coração. Em nós, como nas mulheres do Evangelho, prevalecem interrogações e dúvidas. E a primeira reação face ao sinal imprevisto é o medo. É voltar o rosto para o chão. Com muita frequência, contemplamos a vida e a realidade com os olhos voltados para baixo. Fixamo-nos apenas no dia de hoje que passa, desiludidos quanto ao futuro. Fechamo-nos nas nossas necessidades. Acomodamo-nos na reclusão da apatia, enquanto continuamos a lamentar-nos e a pensar que as coisas nunca vão mudar. E assim permanecemos imóveis diante do túmulo da resignação e do fatalismo. Sepultamos a alegria de viver. Sepultamos a alegria de viver. Mas nessa noite, o Senhor quer dar-nos olhos diferentes, iluminados pela esperança de que o medo, o sofrimento e a morte não terão a última palavra sobre nós. Graças à Páscoa de Jesus, podemos dar o salto do nada para a vida. E a morte não poderá mais defraudar-nos da nossa existência. Esta foi abraçada inteiramente e para sempre pelo amor sem limites de Deus. É verdade. Pode nos amedrontar e paralisar, mas o Senhor ressuscitou. Levantemos o olhar, retiremos dos nossos olhos o véu da amargura e da tristeza, abramo-nos à esperança de Deus. Em segundo lugar, as mulheres escutam. Depois de terem visto o sepulcro vazio, dois homens em trajes resplandecentes disseram-lhes: "Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou." Faz-nos bem ouvir e repetir essas palavras: não está aqui. Sempre que pretendemos ter entendido tudo acerca de Deus, podê-lo arrumar nos nossos esquemas, repitamos a nós mesmos: não está aqui. Sempre que o procuramos apenas nas emoções passageiras ou nos momentos de necessidade, para depois o deixarmos de lado, esquecendo-nos dele, nas situações cotidianas e nas opções concretas de cada dia, repitamos: não está aqui. E quando pensamos em confiná-lo nas nossas palavras, fórmulas e tradições,
mas esquecendo-nos de o procurar nos cantos mais escuros da vida, onde há alguém que chora, luta, sofre e espera, repitamos: não está aqui. Ouçamos também nós a pergunta dirigida às mulheres: por que buscais o vivente entre os mortos? Não podemos fazer Páscoa se continuamos a morar na morte, se permanecemos prisioneiros do passado, se na vida não temos a coragem de nos deixar perdoar por Deus, a coragem de mudar, Deus que perdoa tudo, coragem de mudar, de romper com as obras do mal, a coragem de nos decidirmos por Jesus e pelo seu nome. Se reduzimos a fé a um amuleto, fazendo de Deus uma bela recordação de tempos passados, em vez de ir hoje ao seu encontro como o Deus vivo que deseja transformar-nos, a nós e ao mundo. Um cristianismo que busca o Senhor entre as ruínas do passado e o encerra no túmulo da rotina é um cristianismo sem Páscoa. Mas o Senhor ressuscitou. Não nos demoremos ao redor dos túmulos, mas vamos redescobri-lo a Ele, o vivente. E não tenhamos medo de o procurar também no rosto dos irmãos, na história de quem espera e de quem sonha, na dor de quem chora e sofre. Deus está lá. Infine, le donne annunciano. Por fim, as mulheres anunciam. Que anunciam elas? A alegria da ressurreição. A Páscoa não acontece para consolar intimamente quem chora a morte de Jesus, mas para abrir de par em par os corações ao anúncio extraordinário da vitória de Deus sobre o mal e a morte. Por isso, a luz da ressurreição não quer delongar as mulheres no êxtase de um gozo pessoal. Não tolera comportamentos sedentários, mas gera discípulos missionários que voltam do sepulcro e levam a todos o Evangelho do ressuscitado. Por isso mesmo, depois de ter visto e escutado, as mulheres correm a anunciar aos discípulos a alegria da ressurreição. Sabem que poderiam ser tomadas por loucas. Aliás, o Evangelho diz que as suas palavras pareceram-lhes um desvario. Mas não estão preocupadas com a sua reputação, a defesa da sua imagem. Não reprimem os sentimentos. Não medem as palavras. E querem levar o anúncio. O Senhor ressuscitou. Como é bela uma igreja que corre assim pelas estradas do mundo, sem medo, sem táticas nem oportunismos, só com o desejo de levar a todos a alegria do Evangelho. A isto somos chamados, a fazer a experiência do ressuscitado e partilhá-la com os outros, a rolar aquela pedra do sepulcro onde muitas vezes fechamos o Senhor para espalhar a sua alegria pelo mundo. Façamos ressuscitar Jesus, o vivente, dos sepulcros onde o tínhamos encerrado. Libertemo-lo das formalidades onde frequentemente o enclausuramos. Despertemos do sono da vida tranquila, onde às vezes o reclinamos para que não perturbe, não incomode mais. Levemo-no para a vida de todos os dias, com gestos de paz, nesse tempo marcado pelos horrores da guerra, com obras de reconciliação nas relações rompidas e de compaixão para com os necessitados, com ações de justiça no meio das desigualdades e de verdade no meio das mentiras.
em meio dessas desigualdades, em meio às desigualdades e de verdade no meio das mentiras. E, sobretudo, com obras de amor e fraternidade. Irmãos e irmãs, a nossa esperança chama-se Jesus. Ele entrou no túmulo do nosso pecado. Chegou ao ponto mais distante onde andávamos perdidos. Percorreu os passos emaranhados dos nossos medos. Carregou o peso das nossas opressões e dos abismos mais escuros da nossa morte. Despertou-nos para a vida, transformando o nosso luto em dança. Façamos Páscoa com Cristo. Ele está vivo e ainda hoje passa, transforma e liberta. Com Ele, o mal já não tem poder. O fracasso não pode impedir-nos de recomeçar. A morte torna-se passagem para o início de uma nova vida. Porque com Jesus, o ressuscitado, nenhuma noite é infinita. E mesmo na escuridão mais densa, brilha a estrela da manhã. Nessa escuridão que vocês vivem, senhor prefeito, senhores parlamentares ou senhores parlamentares, a escuridão da guerra, da crueldade. Todos nós rezamos. Rezamos por vocês e com vocês nessa noite. Rezamos por tantos sofrimentos. Nós somente podemos dar a nossa companhia, a nossa oração. E dizer, coragem, nós os acompanhamos. E hoje, a coisa maior que hoje nós comemoramos. Cristo ressuscitou. A presença de parlamentares, prefeitos ucranianos, na celebração eucarística dessa noite. Encerra dessa maneira Papa Francisco a sua homilia. Momento de silêncio. Papa que encerrou, pedindo que façamos Páscoa com Cristo. Ele está vivo e ainda hoje passa, transforma e liberta. Com Ele, o mal já não tem poder. O fracasso não pode impedir-nos de recomeçar. A morte torna-se passagem para o início de uma nova vida. Passamos agora para a terceira parte da celebração com a liturgia batismal. Terceira parte desta celebração. A vigília pascal é vivida em plenitude quando a comunidade pode apresentar adultos ou crianças para o renascimento batismal, mas também quando isso não é possível, recordamos, a comunidade tem consciência de que a sua renovação pascal exige um empenho maior nas próprias promessas batismais. Fratelli e sorelle, caros fiéis, caros irmãos, apoiemos com as nossas preces alegre e esperança os nossos irmãos catecúmenos, para que Deus Todo-Poderoso
Acompanhe com sua misericórdia os que se aproximam da fonte do novo nascimento. Teremos agora a ladainha dos santos. Ora
Dio onnipotente ed eterno, Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo, nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser, em nossa fraqueza, instrumentos do vosso poder. Por Cristo nosso Senhor. Teremos agora a bênção da água batismal. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. Nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedesses aos filhos de Abraão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz do seu coração, aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: Ide, fazei meus discípulos todos os povos e batizai-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olhai agora, ó Pai, a vossa Igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça do Cristo, a fim de que o ser humano, criado à vossa imagem, seja lavado da antiga culpa pelo batismo e renasça pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. O diácono imerge o ciro pascal na água. Nós os pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre toda essa água a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fontes do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o para sempre. Teremos agora a renovação das promessas do batismo.
A renovação, então, das promessas batismais. Temos 7 catecúmenos que serão batizados. Teremos depois celebração também da confirmação. Carissimi, avete chiesto il Caríssimos, battesimo vocês pediram o e avete batismo e impiegato fizeram um longo nella tempo vostra de preparação. preparazione. Carissimi battezzandi, Caríssimos ora con batizantes, fiducia davanti agora a com tutti, confiança diante da igreja e insieme a junto tutti coloro com che todos os que partecipano participam a questa santa vigília, dessa Santa Vigília, prima di essere battezzati, antes de serem batizados, fate la vostra façam a professione sua di fede. profissão de fé. Rinunciate al peccato per vivere nella Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado, renuncio. Rinunciate alla Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos possa desunir. Para que o pecado não domine sobre vós, renuncio. rinunciate a Satana, Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado, renuncio. credete in Dio, Credes em Padre Deus, onnipotente, Pai Todo-Poderoso, creatore Criador del do cielo céu e e da terra? Creio. Credete in Gesù Credes em Jesus suo Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? e siede alla destra del Padre. Creio. Credete nello Spirito Santo, la Santa Creio Chiesa no Cattolica, Espírito la Santo, na comunione Santa dei Igreja santi, Católica, la na comunhão dos remissione santos, dei na remissão peccati, dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Creio. Teremos agora o batismo. Depois da renovação também das promessas do batismo. Recordamos, são 7 catecúmenos, 4 da Itália, um dos Estados Unidos, um da Albânia e um de Cuba. Será Papa Francisco que irá batizá-los. Alessio, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa? Alessio, quer receber o batismo na fé da igreja? Abbiamo professato? Que todos juntos professamos? Sì, lo voglio. Sim, eu quero. Alessio, io te battesso. Alessio, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alessio é italiano. Alessandro, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Ripeti. Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. A resposta aqui, sim, eu quero. Alessandro, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alessandro Tricamo, também italiano, junto com cada um dos catecúmenos com o padrinho ou a madrinha. Morgana quer receber o batismo na fé da igreja, que todos juntos nós professamos? Sim, eu quero. Morgana, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giulio, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Giulio, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Taylor, vuoi ricevere il battesimo nel nome della Chiesa, nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Taylor, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Taylor vem dos Estados Unidos. Miriana vem da Albânia. Vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Miriana, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Miriana vem da Albânia. E o último dos catecúmenos agora, Luiz Henrique, de Cuba. Vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Luis Enrique, io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Teremos agora a imposição das vestes brancas. Depois a entrega da vela acesa. Na sequência, a celebração da confirmação. E muitas igrejas no mundo inteiro, nessa noite, se realizam também os batismos. Caríssimos irmãos, vocês se tornaram novas criaturas e foram revestidos de Cristo. Por isso, recebam a veste branca e a usem sem mancha até o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, para terem a vida eterna. Entrega então da veste branca e, como disse Cardeal Rei, usem sem mancha até o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, para terem assim a vida eterna. A entrega agora da vela acesa. Os padrinhos e as madrinhas irão acender uma vela no cio pascal e entregarão então a cada um dos neófitos. Aproximem-se, padrinhos e madrinhas, para entregar aos neófitos o símbolo da luz. Os padrinhos e as madrinhas acendem então a vela no cio pascal e vão entregar aos neófitos o símbolo da luz. Na sequência teremos a celebração da confirmação. Cada um dos 7 catecúmenos receberá dos seus padrinhos a vela acesa. Alessio, da Itália; Alessandro, também da Itália; Morgana, também da Itália; Giulio, Itália; Taylor, dos Estados Unidos; Miriana, da Albânia; e Luiz Henrique, de Cuba.
recebem a vela acesa, símbolo da luz. Carissimi battezzati, Queridos batizados, agora vocês se tornaram luz em Cristo. Caminhem sempre como filhos da luz, para que, perseverando na fé, possam ir ao encontro do Senhor que vem, com todos os santos, no reino dos céus. Passamos agora à celebração da confirmação. Caríssimos neófitos, que pelo batismo renasceram para a vida de filhos de Deus e se tornaram membros de Cristo e do seu povo sacerdotal. Recebam o dom do Espírito Santo, que no dia de Pentecostes foi enviado pelo Senhor aos apóstolos e, por meio deles e de seus sucessores, comunicado aos batizados. Também vocês, segundo a promessa, receberão a força do Espírito Santo para que, perfeitamente conformes a Cristo, possam dar testemunho da paixão e ressurreição do Senhor e se tornar membros ativos da Igreja para a edificação do corpo de Cristo, na fé e na caridade. Fratelli carissimi, caríssimos irmãos, peçamos a Deus Todo-Poderoso que infunda sobre esses teus filhos adotivos o Espírito Santo, que os fortaleça com a abundância de seus dons e, pela sua unção crismal, os torne imagem perfeita de Cristo, seu único Filho. Dio Onnipotente, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, pela água e o Espírito Santo, destes uma vida nova a esses vossos filhos e os libertastes do pecado. Enviai sobre eles o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e enchei-os do Espírito do vosso temor. Por Cristo, nosso Senhor. Teremos agora confirmação, o crisma. Cadê o rei? Irá impor as mãos sobre os crismandos. Alessio, recebe o sigilo do Espírito Santo que te foi dado em dom. E con il tuo spirito. Cada um se aproxima, cadê o rei, para ser crismado. Alessandro, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Morgana, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen.
La pace sia con te. E con il tuo spirito. Giulio, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Taylor, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Miriana, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il vostro spirito. Luis Enrique, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. Y con tu espíritu. Os neófitos receberam o sacramento da Crisma. Teremos agora a oração dos fiéis. E depois teremos a quarta parte dessa celebração, a liturgia eucarística. Cardeal Ré nos introduz agora na oração dos fiéis. Fratelli e sorelle carissimi, Queridos irmãos e irmãs, nessa noite em que a luz do ressuscitado vence as trevas da humanidade, tornando seus filhos pelas águas do batismo e fortalecidos pelo dom do Espírito, apresentemos ao Pai, com confiança, a nossa oração. Pela glória de Cristo, atendei as nossas súplicas, Senhor. Revigorai a missão da Igreja ao testemunhar a beleza da fé no ressuscitado. Sustentai o Papa e os bispos na guia do povo de batizados. Suscitai governantes, artesãos de diálogo e de paz entre os povos. Aumentai nos que entram para o mistério pascal um contínuo desejo de vós. Dai aos povos oprimidos pela guerra a esperança e a paz.
solleva la pietra del sepolcro. Retirai a pedra do sepulcro de quem vive em situação de sofrimento e morte. Possa ogni famiglia essere chiesa ospitale. Que cada família possa ser igreja hospitaleira e acolhedora, com os pobres e desfavorecidos. Fai maturare nelle nuove generazioni i semi del Vangelo. Fazei germinar nas novas gerações as sementes do Evangelho. Concedi ai fratelli defunti l'eredità della vita senza fine promessa nel battesimo. Concedei aos irmãos defuntos a herança da vida eterna, prometida no batismo. O Padre, vinci per noi. Ó Pai, vencei por nós a sedução do pecado e do egoísmo. E pela ressurreição do vosso Filho, ajudai-nos a viver como homens novos, fermento de uma nova humanidade. Por Cristo, nosso Senhor. E passamos agora para a quarta parte dessa celebração, a liturgia eucarística e o canto do ofertório. Nessa noite, disse o Papa, deixemos-nos guiar pelas mulheres do Evangelho para descobrir, com elas, a aurora da luz de Deus que brilha nas trevas do mundo. Vêm, escutam e anunciam. 3 ações. O primeiro anúncio da ressurreição é feito não sob uma fórmula a decifrar, mas sob um sinal que se deve contemplar. Num cemitério, diz Francisco, junto de um túmulo onde tudo deveria estar em ordem e sossego, as mulheres encontram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor. Por outras palavras, a Páscoa começa invertendo os nossos esquemas. Chega com o dom de uma esperança surpreendente, mas não é fácil acolhê-la. Às vezes, essa esperança não encontra espaço no nosso coração. Em nós, como nas mulheres do Evangelho, prevalecem interrogações e dúvidas. E a primeira reação face ao sinal imprevisto é o medo, é voltar o rosto para o chão. Em segundo lugar, as mulheres escutam. Depois de terem visto o sepulcro vazio, 2 homens em trajes resplandecentes disseram-lhes: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Faz-nos bem ouvir e repetir estas palavras: não está aqui.
sempre que pretendemos ter entendido tudo acerca de Deus, podê-lo arrumar os nossos esquemas, repitamos a nós mesmos: não está aqui. As mulheres anunciam. E anunciam o quê? A alegria da ressurreição. A Páscoa não acontece para consolar intimamente quem chora a morte de Jesus, mas para abrir de par em par os corações ao anúncio extraordinário da vitória de Deus sobre o mal e a morte. Por isso, a luz da ressurreição não quer delongar as mulheres no êxtase de um gozo pessoal, não tolera comportamentos sedentários, mas gera discípulos missionários que voltam do sepulcro e levam a todos o Evangelho do ressuscitado. Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem corpore nostra, ut iusque ecclesiae sue sancte. Suscipe Domine, preces populis tui, cum oblationibus ostiarum, ut Pascalibus initiatam. Acolhei a Deus com essas oferendas, as preces do vosso povo, para que a nova vida que brota do mistério pascal seja por vossa graça penhor da eternidade, por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo nessa noite em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Innum gloriae tue continunt sine fine dicentes. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
que nos mandou celebrar este mistério. Ipse enim in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Adoremos o corpo de Cristo. Simili modo, post concenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, dedique discipulis suis dicens, accipit et vivit ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Adoremos o sangue de Cristo. Mysterium Fidei. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Memore sigitur Domine. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, com José, seu esposo, vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. Com vosso servo, Papa Francisco, os nossos bispos, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Olhei com bondade do vosso reino, nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nos saciar-nos eternamente da vossa glória. Et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fere speramus, usimul gloria tua perennite satiemo, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona conta largenis. Per ipsum et Doxologia final. Est ibi Deo Patri Onnipotenti, in unitate Spiritus Sancti,
omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Passamos agora para o rito da comunhão. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Libera-nos, quesumus Domine, ab omnibus livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Figli e figlie carissimi, mi rivolgo a voi che in questa notte gloriosa, rigenerati dall'acqua e dallo Spirito e filhas caríssimos, me dirijo a vocês nessa noite gloriosa, regenerados pela água e do Espírito Santo, recebem pela primeira vez o pão da vida e o cálice da salvação. O corpo e o sangue de Cristo, Senhor, faça vocês crescerem sempre na sua amizade e na comunhão com toda a Igreja. Seja um constante viático da sua vida e penhor do convite eterno do céu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra,
e serei salvo. Quando eu recomungo nas duas espécies, que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Cristo é a nossa Páscoa, Cordeiro imolado. Celebramos, portanto, a festa. Tem início a distribuição da comunhão e os neófitos pela primeira vez recebem também a comunhão e o canto de comunhão. Como é bela uma igreja que corre pelas estradas do mundo, disse Francisco. Sem medo, sem táticas nem oportunismos, só com o desejo de levar a todos a alegria do Evangelho. A isso somos chamados, a fazer a experiência do ressuscitado e partilhá-la com os outros, a rolar aquela pedra do sepulcro, onde muitas vezes fechamos o Senhor, para espalhar a sua alegria pelo mundo. Façamos ressuscitar Jesus, o vivente, disse Francisco na sua homilia. Façamos ressuscitar Jesus dos túmulos onde o tínhamos encerrado. Libertemo-lo das formalidades, onde frequentemente o enclausuramos. Despertemos do sono da vida tranquila, onde às vezes o reclinamos, para que não perturbe nem incomode mais. Levemo-lo para a vida de todos os dias, com gestos de paz neste tempo marcado pelos horrores da guerra, com obras de reconciliação nas relações rompidas e de compaixão para com os necessitados, com ações de justiça no meio das desigualdades e de verdade no meio das mentiras e, sobretudo, com obras de amor e fraternidade.
A nossa esperança chama-se Jesus. Ele entrou no túmulo do nosso pecado. Chegou ao ponto mais distante, onde andávamos perdidos. Percorreu os passos emaranhados dos nossos medos. Carregou o peso das nossas opressões e dos abismos mais escuros da nossa morte. Despertou-nos para a vida, transformando o nosso luto em dança. Conclui-se a distribuição da comunhão, momento de silêncio, momento de oração profunda. Façamos Páscoa com Cristo. Ele está vivo e ainda hoje passa, transforma e liberta. Com ele, o mal já não tem poder. O fracasso não pode impedir-nos de recomeçar. A morte torna-se passagem para o início de uma nova vida. Oremos. Spiritum nobis Domine. Oremos. Ó Deus, derramai em nós o vosso espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. Nos preparamos para a conclusão da celebração e a bênção final. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. A missa terminou, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Temos a antífona mariana, Regina Celli. Chegamos à conclusão dessa celebração tão importante, a celebração da Vigília Pascal, centro da Semana Santa. Podemos dizer: Cristo ressuscitou. Jesus, o ressuscitado, vive. Como disse Papa Francisco na sua homilia, na conclusão,
se dirigindo ao prefeito da cidade de Melitopol, Fedorov, exilado na Ucrânia. Ele é ucraniano, está exilado, mas também aos parlamentares, senhores parlamentares. Disse o Papa: a escuridão da guerra, da crueldade, todos nós rezamos. Rezamos com vocês e por vocês nessa noite. Rezamos por tantos sofrimentos. Nós podemos dar somente a nossa companhia, a nossa oração e dizer: coragem, nós acompanhamos vocês. E também dizer a vocês a coisa mais importante, a coisa maior que hoje se celebra: Cristo ressuscitou. Com essas palavras, o Papa Francisco, que se dirigindo ao prefeito e também aos parlamentares da Ucrânia presentes nesta noite, Santo Padre, nesse momento, agradece naturalmente o Cardeal Ré, que presidiu a celebração no seu lugar. O Papa participou, fez a homilia. Recordamos, simplesmente pelo fato da dor no joelho que o incomoda já há um bom tempo, como recordava na sua viagem de retorno a Malta. Mas diz: eu já consigo caminhar um pouco melhor. Mas vimos que hoje essa dor aumentou. Desejamos a todos vocês que estiveram conosco que o Senhor ressuscitado habite no coração de vocês, nas suas famílias, nos seus lares. Que o Senhor ressuscitado ilumine cada um de vocês. Papa Francisco lentamente deixa o interior da Basílica Vaticana e o encontro é nesse domingo para a Santa Missa na Praça São Pedro. Retornamos à Santa Missa na Praça São Pedro. Tivemos Domingo de Ramos e agora na Páscoa. E ao meio-dia, hora italiana, 7 da manhã, hora do Brasil, a mensagem Urbi et Orbi do Santo Padre com a bênção Urbi et Orbi para a cidade e para o mundo. Esperamos vocês também nesse domingo. E mais uma vez, Cristo ressuscitou. Feliz e Santa Páscoa. Nos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.